Me conta, hamburguerias estão com os seus dias contados? O mercado está saturado ou não? Essa tem sido a grande questão. Eu vejo muita gente reclamando de movimento, do movimento fraco, e existe uma grande resposta que está aqui na nossa cara e a gente não percebe. A gente não, a maioria das pessoas não percebem. E quando eu falo a maioria, né, a maioria das pessoas, a maioria das hamburguerias, que são aquelas hamburguerias que eu chamo de hamburguerias de agulha. Elas estão ali perdidas no meio do palheiro. Então, as hamburguerias que estão perdidas no meio do palheiro, que realmente pensam que o mercado de hamburguerias está saturado. Por quê? Porque abre cada vez mais hamburguerias. Só que por outro lado também, a gente tem que lembrar que cada vez fecham mais hamburguerias. Eu tenho os meus seguidores, eu tenho as pessoas que me seguem, as pessoas, alunos, e vira e mexe a gente fica sabendo de hamburguerias que fecham. E também a quantidade de hamburguerias que abrem. Agora, o mercado realmente está saturado? Isso assim, tem duas formas de serem vistas. Primeiro, sim, o mercado está saturado de agulhas. Entenda, o mercado de hambúrguer em si, ele cresceu 575% nos últimos anos. Ou seja, é um crescimento gigantesco. E o que isso quer dizer pra gente? Que assim como o mercado de hamburguerias aumentou, a demanda aumentou, a oferta também aumentou. A quantidade de hamburguerias também aumentaram. E quando o mercado cresce tanto assim, o que acontece com ele? O mercado automaticamente ele fica mais exigente. Ou seja, não é o mesmo mercado de 5, 6, 7 anos atrás. Quando eu comecei, ainda tinham poucas hamburguerias, só que eu já entrei nisso já de forma diferente, de forma inovadora, com oferta ao invés de promoção e desconto. Nunca, né, não me lembro de ter feito promoção e desconto, mas sempre trabalhando com produto premium, com coisa boa, desde independente de preço, né? Nunca me liguei a preço. Eu sempre, tudo que eu falo foi tudo que eu fiz. E mesmo naquela época eu acho que eu consegui crescer tão rápido que mesmo naquela época, quando eu estava começando a aumentar a quantidade de hamburguerias, quando eu entrei na minha cidade tem 750 mil habitantes, na época que eu entrei tinham mais ou menos 8 ou 9 hamburguerias, até chegar ao ponto de terem 70 hamburguerias, ou seja, 70 concorrentes. Isso significa o quê? Que aumentou a quantidade de pessoas que consomem hambúrguer e também aumentou a quantidade de hamburguerias para suprir isso, né? As pessoas começaram a perceber que era um bom negócio e começaram a entrar. Hoje, se a gente for ver a realidade do isolamento social, muita gente, como uma hamburgueria dá para você montar de casa, né, da cozinha de casa, muita gente entrou nessa por falta de renda ou como uma renda extra, e isso lotou o mercado. Só que essas pessoas entraram de forma amadora, muitas dessas pessoas. Existem hamburguerias de 5, 10 anos de existência que continuam amadoras, por incrível que pareça. Porque quando elas começaram há 5, 10 anos atrás, o mercado era diferente. Então, o que acontece? Quando a gente tem um crescimento de 575%, gente, isso é muita coisa, significa que o mercado está amadurecendo. E quando o mercado amadurece, se a gente não acompanha esse amadurecimento, se a gente também não evolui e cresce, automaticamente a gente fica para trás. E é por isso que a gente tem que procurar se tornar cada vez mais especialista e menos genérico. Quando você coloca no seu cardápio, só tem lá cheeseburger, x-salada, x-bacon, isso é genérico. Isso todo mundo tem. É mais uma agulha no palheiro. Como que as pessoas vão te encontrar? Como você vai ser notado? Você vai ser notado se você for uma hamburgueria de valor. Que é uma hamburgueria que não, são aquelas que vão durar, independente do tempo. Porque essa febre, ela passa. E eu já vou falar para vocês, um exemplo do sushi, tá? Agora, outra coisa que é importante falar, hoje em dia, 95% das pessoas, dos consumidores ativos de iFood,
de delivery no geral, comem pelo menos uma vez por mês hambúrguer. Então eles consomem pelo menos uma vez por mês, no mínimo. Então a gente tem uma quantidade de pessoas consumindo hambúrguer gigantesca. Diferente de outros tempos em que era a pizza reinava, depois o sushi reinou. Hoje quem reina é o hambúrguer. Se eu não me engano, por pesquisas feitas pelo próprio iFood até 2020, o hambúrguer só perdia para esfirra na região sudeste. Pelo contrário, em todas as outras regiões, o hambúrguer é o mais pedido de todos. Olha só, isso mostra mais uma vez que o mercado, quando cresce, todo o mercado cresce, automaticamente os clientes ficam mais exigentes e a gente tem que acompanhar isso, senão vai acontecer o que está acontecendo com boa parte das pessoas, que é o quê? Perder clientes, perder vendas. Não consegue, pode fazer o que for, não consegue, né? Não digo fazer o que for, mas se não tiver uma estratégia correta, não tiver um método que faça você se destacar entre os demais, você vai ser mais uma hamburgueria. Então, o que eu ia falar dos sushis? Eu não sei se, né, dependendo da idade de algumas pessoas aqui, vão lembrar ou não. Existiu uma onda de sushi. Há muito tempo atrás, quase não tinham sushis, né? Casas de comida japonesa. De repente teve um estouro. Eu vou citar aqui minha cidade, né, que é Sorocaba, São Paulo, que é uma cidade em que aconteceu isso de forma muito clara. Começou a abrir casas de comida japonesa, restaurantes de comida japonesa, delivery, em tudo que era esquina. Passados 10 anos, 10, 12 anos, o consumo continua alto, porém, hoje existem poucas hamburguerias. Hamburguerias não, poucas sushiterias ou casas de comida japonesa. Por quê? Porque essas que estão abertas ainda, que ganham muito dinheiro, são casas que ficaram especialistas, que se especializaram naquilo, acompanharam o crescimento, perceberam a tendência, perceberam que sem inovação, sem se mexer no mercado, o mercado engole. O mercado não nasceu para ser justo. O mercado não é questão de justiça. Porque aquela pessoa, ela trabalha tanto, ela precisa mais. O mercado não é assim. O mercado, no final, só os fortes prevalecem, só os preparados, só aqueles que se especializaram, que ficaram cada vez melhores conforme for passando o tempo. Faz sentido isso para você? Porque essa é a grande realidade de todas essas ondas. Né? Quando a maré baixa, só ficam aqueles que de alguma forma se especializaram. Ou você cresce e acompanha esse crescimento se desenvolvendo, e olha, existem 2 momentos para você começar a fazer isso. O primeiro foi 1 ano atrás. O primeiro momento foi, vamos colocar em março de 2020. O segundo momento é hoje. É hoje. Se você deixar para se especializar e ficar melhor, estudar mais e praticar e colocar estratégia em tudo que você faz. Se você for deixar para fazer isso daqui a 1 ano, você vai se arrepender. Com certeza. E você vai pensar o quê? Eu deveria ter começado o ano passado. Entende? Porque é assim que o mercado funciona. O mercado digital em si, né, estratégias, etc., também está tendo o seu crescimento durante essas épocas de isolamento social. E o que acontece? É que cada vez mais as pessoas inseridas no mercado digital, né, seja através de anúncios, de cursos online, etc., têm que se especializar, tem que ficar cada vez maior. Ou seja, não é só o mercado de hamburgueria. Existe sim uma saturação natural, que é a do palheiro que eu falo para vocês. Hoje, pra vocês terem uma ideia, existem, sei lá, brota, se você entrar no Instagram, né, quem é do ramo de delivery, de hambúrguer, brota guru de delivery para tudo quanto é lado, falando, olha só, olha esse resultado aqui, R$ 1.000 no primeiro mês, 10 mil no segundo mês.
brota. Só que, que significa isso? São pessoas que estão aproveitando a onda de forma amadora, sem um histórico por trás, não estão botando tudo que podem em termos de suor, tempo e dinheiro para aprender, se especializarem e ficarem boas. Ou seja, não adianta, seja no ramo de hamburgueria, seja no ramo de sushi, seja no ramo de mercado digital, quem não se especializa fica de fora, vira carta fora do baralho. E esse é o grande recado. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, aproveita agora e deixa, que aqui eu transmito ao vivo pelo YouTube e transmito pelo Instagram. Se você está assistindo aí pelo YouTube, dá um joinha aqui se você gostou, se esse vídeo vai te ajudar de alguma maneira. E você que está no Instagram me ouvindo, clica aqui no coraçãozinho se você acha que isso te ajudou de alguma forma. Em resumo, voltando, o mercado está crescendo, cresceu 575%. E quando um mercado cresce tanto assim, significa que as coisas tendem a mudar. Sabe aquela corrida de bastão? Só os mais fortes que vão pegar o bastão e chegar na linha de chegada. Então, ou você se... E o que é se especializar, né? Aproveitar e falar também, né? É você ter acesso às estratégias certas, você saber exatamente o que fazer. Não tem espaço para amadorismo quando o mercado começa a amadurecer dessa maneira. Não dá para fazer mais das mesmas coisas, não dá para copiar, porque quando você copia, você pode estar copiando de alguém que está fazendo errado. Então você tem que ter uma metodologia, tem que ter uma estratégia, tem que ter tudo muito bem pensado. Cada passo teu é como se você estivesse pisando em ovos. Só que lembra, é o teu negócio que está arriscado ali de dar certo ou dar errado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é já estar sempre, sempre, sempre um passo à frente. Seja em inovação, seja em atendimento, seja em criatividade, porque essas são as palavras-chave para quem vai sobreviver ao mercado. Beleza? Então, agradeço a todos. Esse foi um vídeo para mostrar para vocês que ainda existe espaço, só não existe espaço para amadores. O ramo de hamburgueria para amadores está com o tempo contado. Ok? Então, mais uma vez, obrigado, beijo no coração de todos e até!